Agora, galera, passou o mandato do Fernando Bezerra Do Fernando. Coelho e entrou o mais conhecido aqui, que é Antônio Luiz Neto, que ganhou as eleições no final de 2010, assumiu 2011, 2012. É, 2011 até 2014 tá Até anotado aqui. 2014, isso, até 2014. Então vamos, Ele vamos ganhou lá. 2 anos. Ele ganhou duas seguidas. Então pronto, Antônio Luiz Neto ele pega 2011 até 2014. Ele pega o clube, como eu acabei de falar aqui, já pronto, estruturado, só para montar um time e jogar. E aí eu não preciso nem botar a foto dele aqui, todo mundo sabe quem é. E aí ele ganha o Pernambucano de 2011 em cima do nosso rival. 2012 em cima do nosso rival. 2013 em cima do nosso rival. 3 títulos em cima do nosso rival, sendo 2 na ilha. E o 2011 foi na ilha também, porque no Arruda a gente perdeu o jogo e ganhou lá. Então, ele entra como um cara vitorioso em números. E em 2013 ele ainda consegue o acesso e o título da Série C para a Série... Ele sobe o time da Série D primeiro, para a Série C. Perdendo pro Tupi, mas Perdeu o título, mas conseguiu. Série D, tá bom. Perdemos o título, subimos. Depois de ficar 2009, 2010, 3 anos na 2011 também conta, porque ele jogou 3 anos na Série D, ele sobe para a Série C. Na C ele conquista o título, campeão nacional, primeiro título nacional da nossa história, a Série C. 2013. Vai para a Série A, para a Série B, 14, mas não é ele, mas o presidente. Eu não vou falar agora, porque aí, só lembrando aqui, eu vou estipular um tempo de 3 minutos para cada um. Eu falei 3 minutos, acho que tá bom. E aí, o primeiro mandato muito vitorioso de Antônio Luiz Neto, com 2 acessos e 3 títulos. Incontestável, o presidente mais vitorioso desses que a gente falou aqui. E aí eu vou passar agora a palavra para Oséias. Vamos lá. O primeiro ano do Antônio Luiz Neto é um ano que ele já chega com grande expectativa, porque a torcida já estava muito apreensiva de anos sem ganhar nada. Santa Cruz vinha de anos e anos aí de decadência. Lembrando que em 2010 teve um pequeno acervo ali, uma pequena luz no fim do túnel, e o Antônio Luiz Neto chega com essa esperança. Essa esperança ela que foi traduzida no título pernambucano, daquele ano. O Santa Cruz se sagra campeão em cima do rival, do maior rival da capital. A gente ganha 2-0 na ilha e perde de 1-0 no Arruda, se eu não me engano, foi isso. E a gente consegue ganhar, a gente é campeão em cima do Sport. E com isso o Santa Cruz já renasce um pouco, porque a torcida não comemorava nada há um certo tempo. E com isso a torcida já traz esse carinho novamente para o clube e dá um show na Série D. Novamente, recorde de público nas partidas, maior público das divisões nacionais. Santa Cruz consegue, enfim, sair desse buraco que era a Série D. Perdendo a final, anyway, a gente não tá nem aí, queria sair desse buraco. Lembrando, né, que esse ano a gente teve lá o Caça-Rato no ataque, também, né? Teve o Caça-Rato, teve o próprio Gilberto Novo lá jogando. Início de carreira, né? Exatamente. Então a gente tinha um elenco limitado, mas encaixou. E Zé Teodoro estava na frente dessa máquina aí. Lembrando que nesse ano. Perdão. Isso, exatamente. Nesse ano aí, 2011, Santa Cruz perde 2-1 para o São Paulo. Ganha de 1-0 no Arruda e perde 2-0 lá fora. Então foi um ano Santa Cruz, um ano muito que conseguiu voltar a ter orgulho de ser tricolor. Em 2012, a gente vem aí para um time com mais esperança e de cara conquistamos o Pernambucano. Santa Cruz teve nesse ano, em 26 partidas no Pernambucano, a gente ganhou 16 partidas. Então a gente teve um aproveitamento muito grande. Marcamos 51 gols em 2012 e sofremos apenas 27 no Pernambucano. Então, praticamente o dobro de gols sofridos. A gente tinha 100% de gol acima da meta de gol sofrido. Então, o Santa Cruz era um time muito eficaz no ataque, mas toda esperança dada em 2012, a gente não consegue o acesso para a Série C. Para a Série B.
que acontece em 2013. Santa Cruz consegue o acesso para a Série C e uma campanha, para mim, uma campanha espetacular. Em 26 partidas foram 15 vitórias e um saldo de 20 gols. 20 gols não, desculpa, 18 gols positivo. Um saldo excelente para o Santa Cruz e a gente consegue, nesse ano, além do título pernambucano, também conseguimos o acesso para a Série B. E em 2014, a transição, né, que a gente vai estar comentando, a gente consegue se manter na Série B e o Antônio Neto sai do clube e vou deixar Heitor falar aqui para a gente puxar para o próximo debate. Fala aí, Heitor. Vamos lá. Em 2011, eu não estava em Pernambuco, eu já morava em outro estado, morava no Rio de Janeiro na época. E por loucuras ao Santa Cruz, naquela época existia as Lan House, eu acho que vocês vão se lembrar disso. Eu fechei uma Lan House para poder assistir o jogo do Santa, para que não tivesse nenhuma interrupção de internet, nada, só para mim assistir o jogo do Santa. Então, eu fechei uma Lan House para assistir um jogo lá e fui vitorioso e consegui um tricolor no Rio de Janeiro. Consegui abraçar, né, o dono da Lan House, ele assistiu o jogo comigo, junto com família e tudo mais. A família dele, né, não minha, eu morava só lá no Rio de Janeiro. E com isso ele gostou do Santa Cruz, ele viu a potência que tinha torcida, ele disse, nossa, não acreditava que o Santa Cruz tivesse uma torcida tão apaixonada. Isso aí é pouco, é porque a gente está nessa situação, mas isso aí é pouco que você está vendo. Estou falando isso na final do Pernambucano, onde teve aquele golaço do Gilberto e tudo mais, que a gente viu, o Santa Cruz se consagrou campeão. Em 2012, continuando, o Santa Cruz conseguiu ser campeão do Campeonato Pernambucano, novamente com o Zé Teodoro. Linda passagem dele como treinador, não podemos esquecer disso, já a gestão dele como diretor de futebol foi péssima. Como treinador, ele teve muito bem, teve a sua vitória no Campeonato Pernambucano, um bicampeonato em cima do Popote, né, nosso conhecido aí, na Casa de Festejo. E, se eu não me engano, foi no Arruda esse segundo ano. Foi na Arruda. 11, né? Então foi pronto. No 1x0 que a gente perdeu para 1x0, gol de Marcelo Paraíba de pênalti, que ele deu um murro em Everton Senna e começou a confusão lá. E começou a confusão, beleza. Então, no segundo ano ganhamos, mas não conseguimos o acesso. Tá? E isso entristeceu muito a torcida, mas a torcida já estava esperançosa porque o trabalho estava sendo bem feito. Tá? O trabalho estava sendo feito. No ano de 2013, a gente trocou de técnico. Se eu não me engano, era Vica. Foi o técnico do acesso. Correto, né, Matheus? Isso. 2013, eu já estava em Pernambuco. Tá? Eu trabalhava na conhecida Contax, eu acho que alguém conhece aí pela Oi e tudo mais. E naquele jogo que o Santa Cruz se classificou, tá? Eu fui pro jogo trabalhando. Loguei lá, foi eu e um amigo meu tricolor também. A gente trabalhava no horário do jogo, então a gente logou lá, deixou ligado e foi pro Arruda assistir o jogo. Quando terminou, voltou para trabalhar. Estava no horário de trabalho ainda e a gente continuou atendendo. Então, vitorioso, sem voz, mas fomos trabalhar. E o Santa Cruz conseguiu aquela vitória, se classificou, depois jogou contra o Sampaio, né, e ganhou com aquele gol de caça-rato, né, o gol do título. E mereceu, porque para mim foi o ano que caça-rato teve seu brilho. Tanto o gol no jogo, aquele que ele deu, aquele peixinho, e o gol na final, né, ele jogou bem, foi um dos melhores anos para mim na carreira do Caça-Rato, e depois disso eu não me lembro muita coisa dele, mas foi um ano vitorioso para ele, para o Santa Cruz, que conseguiu acesso à Série B, com o Vica, tá? E depois o Antônio saiu, né, do seu segundo mandato e entrou um outro presidente, que aí é o Matheus que conversa de novo. Vamos lá, o primeiro mandato, na verdade, Antônio Luiz Neto, o segundo foi agora, né? Outra coisa, foram 3 minutos que tu falou certinho. 3 minutos a fala de cada um, que a gente já vai para 1 hora de vídeo. Vamos lá. Sai Antônio Luiz Neto, vitorioso, subiu, pegou o time na D, deixou na B, 3 pernambucano, ótimo, maravilha. O estado do Arruda não estava uma maravilha, mas estava arrumado. E aí entra
Alírio Moraes, tá aqui a foto dele, muitos podem não lembrar. Alírio Moraes pega o Santa Cruz de 15 a 17. E ele ficou famoso por uma foto que eu tô botando aqui pro pessoal ver, vocês não vão ver. Que ele botou... Lembrando que é apoiado pelo presidente Antônio, tá? Lembrando. Foi o candidato consenso. Foi o candidato consenso. E o Alírio, ele ficou conhecido por uma foto que ele botou no Arruda, com planejamento para 2017, que eu vou falar já nessa foto. Mas vamos falar dele como gestor. Ele pegou o Santa Cruz na Série B. E no primeiro ano, ele não subiu. Em 2014 já era Alírio Moraes. Ele ficou ali, teve problema de salários e tal. Em 2015, o Santa Cruz fez uma campanha maravilhosa. Foi campeão pernambucano. Subiu para a Série A. Subiu bem, brigando pelo título. Só não foi campeão porque o outro time era o Botafogo. Que a gente sabe que tem mais dinheiro, tem mais mídia. E o Botafogo foi campeão. Sim. E o Santa Cruz entra o ano de 2016, que para muitos é o auge do clube. Campeão pernambucano no domingo, na ilha também. No outro domingo, campeão da Copa do Nordeste. Quer dizer, foi invertido, né? Primeiro veio a Copa do Nordeste, depois o pernambucano. Foi. Lá na Paraíba, o Santa Cruz foi campeão contra o Campinense. E o Santa Cruz começa a Série A, liderando, decolando, fez a gente sonhar. Pô, o Santa Cruz vai jogar a Série A, vai brigar pelo título mesmo. E aí, veio aqui o planejamento de Alírio, que eu vou falar para vocês. Esse é o resultado estratégico para 2017. Campeão pernambucano. Outra coisa, Alírio Moraes botou o Santa Cruz para jogar o primeiro torneio internacional do clube, Copa Sul-Americana. O Santa Cruz eliminou o nosso rival também e foi eliminado pelo Independente Medellín, perdeu de 2-0 lá, ganhou de 3-1 na volta, mas na época tinha gol fora, o Santa Cruz não passou. Incrível, né? Incrível aquele jogo ali. Jogou muito o Santa Cruz, mas faz parte, Santa Cruz é assim mesmo. Pô, jogador na hora errada, eu acho. Vamos lá. O planejamento, eu vou falar do planejamento, passo para vocês. Campeão pernambucano, permanência na Série A pernambucano. Esse é o planejamento para 2017, né? Resultados de 2017, então planejamento 16. Campeão pernambucano, permanência na A, não conseguiu. Bicampeão da Copa do Nordeste, não conseguiu. Campeão da Copa do Brasil, não preciso nem falar. Acesso ao torneio de Sul-Americano ou Libertadores, não conseguiu, conseguiu em 16. Quadro de sócio, 45 mil, preciso nem falar. E tudo no departamento de futebol de base, não foi muito bem. Consolidação da profissionalização da gestão administrativa, péssimo. Preparação para a sucessão presidencial, isso aí ele conseguiu, porque qualquer um consegue, né? Equilíbrio financeiro, autossustentabilidade e superávit financeiro, não conseguiu, atrasou salários, rebaixou o time para a Série C. Pegou na B, levou para A e voltou para C, devendo salários, teve jogos que o Santa Cruz correu o risco de nem entrar em campo. Isso aí, greve de jogador. Incrível que foi a maior arrecadação do clube, né, da história. E o Alírio Moraes, ele próprio aprovou as próprias contas. Então, foi um mandato no começo muito bom, mas que no fim foi catastrófico, então ficou meio termo, né? E aí eu vou passar a palavra agora para... Osés, tu foi o último na outra, Osés? É Heitor agora. Heitor. 3 minutos, Heitor. Certo, vamos lá falar de 2014, não, de 15 e 16, é isso? 17. 15, 16, falando 17. do 15, 16, 17. Então, falando de 2015, tivemos um ano onde o Santa Cruz conseguiu o acesso, como o Matheus falou, um time bem montado, tá? Um trabalho bem feito, com o Martelotti como presidente ou como o técnico de Santa Cruz. Então, fez um bom trabalho naquele ano. Tem que lembrar que esse Martelotti teve Ricardinho. Meu Deus. Teve Ricardinho. Foi um péssimo. Ali foi horrível. Horrível. Tá? O Martelotti fez um bom trabalho. Conseguiu estruturar aquele time. Ganhou o time no emocional. E trabalhou muito bem isso. E o Santa Cruz conseguiu o acesso, emplacando aí vitórias seguidas no fim do campeonato, até vencer aquele último jogo que deu acesso ao Santa Cruz à Série A. Em 2016, Santa Cruz, com a maior arrecadação da história do clube, a maior arrecadação da história, e lembrando que em 2015 a gente teve ainda atraso de salário e tudo mais, porém não era tão grande como os anos passados, né? 2016, a gente teve a maior arrecadação da história. Para mim, para alguns, acredito que a gente não iria atrasar salário. Veio o grafite, né? A maior contratação
que a gente teve em 2015 já, né? No fim da temporada de 2015. O Grafite ficou no clube para a Série A. Fez esse trabalho, Santa Cruz embalou, né, nas primeiras 4 ou 5 rodadas, era o líder do Campeonato Brasileiro, com Grafite artilheiro. Depois começou aquela decadência, né, de salários. Incrível, o dinheiro que bateu no Arruda sumiu, é normal isso, né? Dinheiro que bateu sumiu, Santa Cruz passou 6 meses sem pagar salário, não pagava funcionários. Grafite teve aquela sua entrevista onde ele disse que teve que muitas vezes bancar refeições para os funcionários. Então a gente já vê que isso é antigo, de 2016 já acontecia e agora está acontecendo de novo. E tivemos aquela decadência até o rebaixamento de 2016 e começar uma nova história de decadência no Santa Cruz. Então, o Osés pode completar isso aí pra gente. Osés, só para eu ser justo aqui, eu falei que foi 14 ali, começou 15, 16, 17, tá? Só uma retratação. Isso. E um ponto também, o Ricardinho, se eu não me engano, em 2015 conquistou o Campeonato Pernambucano. Isso. Mas aquele time era muito feio, pô, jogava muito feio. Era muito ruim de ver mesmo. Era horrível o time, mas conquistou o título. Nesse ano de 2015, a gente teve o Thiago Cardoso, que já vinha de grandes atuações, o Vitor, lateral direito. A gente lembrar também que a gente tinha o Dani Moraes, o Alan Vieira. Só que a gente tinha aquele Wellington César no meio, que, meu Deus do céu. Mas a gente conquistou ali o Campeonato Pernambucano e também o acesso à Série A, com esse time, que era um time totalmente limitado, mas era um time que entregava. Era um time que conseguia. O João Paulo jogou muito essa Série B. O Daniel Costa também jogou bastante bem, jogou muito. E a gente conseguiu acesso à Série A. E no ano de 2016, a gente conseguiu ter um time equilibrado. Só que gastamos o mesmo erro de Edson Nogueira em 2006, o mesmo erro de Alírio em 2016. Gastou muita grana para montar um elenco numa Série A que não precisava fazer isso. Zé, mas não tem que gastar muito elenco. Quando você sobe para a Série A, você pode cair, mas você tem que cair organizado. Você precisa se estruturar, organizar. O América tá aí para provar isso. Né? Porque se você cai num ano, você já luta para subir no outro. Se você gasta para se manter numa Série A, loucuras, paga dívida a todo custo, investe em jogador pagando salário alto, aí vai cair. Pagando salário alto, vai cair cheio de dívida e sem dinheiro. E é o que aconteceu. Santa Cruz pagou dívida, contratou caro, caiu sem dinheiro e pagando salário de jogador que botou na justiça. Tudo desorganizado Santa Cruz foi. E novamente a Lírio cometeu um erro nesse ano de 2016, com a gente conquistando a maior receita da história do clube e o clube mesmo assim não se organizou. E tudo que ele prometeu como profissionalismo não foi aplicado. Tudo não, né? Mas a grande parte não foi aplicado. E tem um detalhe também, que no outro ano, 2017, que caímos para a Série C, o Santa Cruz novamente insiste em algumas coisas algumas coisas absurdas que a gente se pergunta como isso aconteceu. Facundo Parra, Frederico Gino, Gabriel Valles. Eu vejo aqui a situação. Léo Lima, Aleph Pitbull, Júlio Sheik. Me ajude. Não tem Júlio Sheik era um miserável. Não tem condições de você trazer Júlio César, goleiro que já vinha em baixa. Bracinho. Braço de Jacaré. Ele Carlos, que já não jogava. Eu não consegui entender. Eu não consegui entender. Derlei também. Eu não consegui entender como a diretoria Santa Cruz pensa em questão de gestão de contratar, gestão de elenco, porque são pessoas de perfis totalmente diferentes, que está todo mundo no grupo ali que. E a gestão da Areiro culminou, pegou o Santa Cruz na B e devolveu na C. E tem gente ainda que bate palma para essa gestão. Vai lá, Matheus. Se a gestão dele fosse 2015, 16, tava até bom, né? Mas 17.
E aí vocês veem que o planejamento de Alírio aqui foi todo por água abaixo. Essa foto virou piada na época. Vamos lá. A foto eu botei aqui e o pessoal vai ver no vídeo, vocês não estão vendo, mas vocês sabem o que se trata. Sim. Pronto. E aí, depois do Alírio Moraes, vem o Tininho, o Constantino Júnior. Constantino Júnior. E é um cara conhecido por formar aqueles times que ganhou o Pernambucano de 11, 12, 13, que foi, ele era o diretor de futebol, aqueles acessos. Então ele era um cara que tinha respaldo da própria torcida e dos diretores. Não podemos esquecer também que veio daquela turma de Antônio. A Tá? maioria... Apadrinhado por Antônio. Olha Segundo só. seguido. Depois de Antônio Luiz Neto, que ele assumiu 11, 12, 13, todos que vieram, com exceção de Joaquim, que a gente vai falar, foram apadrinhados dele. Mas vamos lá. O Tininho, 3 minutos, pessoal. Pode contar aí pra mim, pode cobrar, viu? Não vai. 18 Tá. e 21, vamos lá. O Tininho, ele assume o Santa Cruz 18, 19 e 20. Ele pega o Santa na C. E aí, no primeiro ano do Santa Cruz na Série C, o Santa Cruz não conseguiu nem classificar para a segunda fase. Se eu não me engano, foi aquele jogo que o Náutico acabou eliminando a gente. E aí, a campanha de 2019, eu meio que me perdi agora. Eu sei que a gente não conseguiu subir nos 3 anos de Tininho. Teve um ano que a gente não passou, que o Milton Mendes voltou, que a gente não conseguiu classificar, que o Náutico eliminou a gente. Impediu a gente de classificar, eliminou, é muito forte. Teve a última campanha que o Santa foi líder disparado da Série C. Vamos ser justos aqui, não tinha torcida por causa da pandemia, isso atrapalhou muito a arrecadação. Sim. Faltou dinheiro porque isso aí atrapalhou e faltou apoio. A gente foi líder da Série C todinha, cara. E na fase final, faltou salário, o time fraquejou. E teve aquele fatídico lance do jogador, que eu não vou nem falar o nome, que fez uma falta no meio de campo, levou um amarelo, no outro minuto ele fez uma falta igual e foi expulso. O jogo contra o Ituano no Arruda, a gente deixou de subir por causa daquele ponto ali. E o treinador também, Martelotti, insistiu nele. E o Santa Cruz não subiu por conta de saldo de gol de ponto. Talvez se a gente tivesse subido ali, a nossa situação hoje seria totalmente... A gente ganhou o último jogo na Arruda do Brusque, 3-0, se eu não me engano. Só que o Vila Nova ganhou o jogo dele, subiu, o Vila Nova subiu. Inclusive o Vila Nova fez uma festa. Vingamos em 99, porque o Santa Cruz subiu com o Goiás em 99. A gente não fez... Não fala lá, Não Pelelê. vou nem entrar nesse mérito aí. Beleza, parabéns pra eles. E aí o Santa Cruz não subiu. 3 anos de gestão, o Santa Cruz não ganhou nada. Chegou na final do Pernambucano contra o Salgueiro no Arruda e perdemos o primeiro título de um time do interior. Mais uma vergonha para a conta do Santa Cruz. Gestão de Tininho não foi boa. Foi uma gestão sem conquista, sem acesso e com endividamento. Sendo justo, teve a pandemia que atrapalhou, mas a gente não tem culpa se teve a pandemia e ele assumiu o clube. E é isso, gestão de Tininho, para mim, foi ruim. Nem caga e nem fede. Não foi tenebrosa porque não caiu, mas não conseguiu subir. Não conseguiu chegar nos 2 primeiros anos nem perto de subir. No último que ia subir, faltou salário por conta da pandemia. E é isso, a gestão de Tininho para mim foi, como disse o Heitor, neutra. Ele saiu antes do desastre, depois dele a gente vai falar do próximo. Já estamos chegando na reta final do vídeo. Quem foi o último da outra vez foi o Osés. Agora que sou Osés, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma visão um pouco diferente, porque a gente tem que ser justo em questão do julgamento que a gente fez com o Fernando Bezerra Coelho, que pegou uma bagunça para organizar. E eu acho que Tininho também pegou uma bagunça para organizar. Eu acho que o Alírio deixou o Santa Cruz na Série C, vindo de conquistas grandes, de várias receitas, investimentos errados, deixou o Santa Cruz na Série C. Tininho abraça a causa, porque foi do mesmo braço político. Tem outras coisas que a gente precisa fazer um vídeo para falar de como foi a política esses anos, mas é outro vídeo. Mas sobre isso aqui, Tininho conseguiu algumas coisas para o Santa Cruz. Por exemplo, na primeira Série C que Tininho foi presidente do Santa Cruz conseguiu passar de fase, perdendo para o Operário, a classificação nas quartas de finais. Isso, 1-0 na Arruda e 3-0 lá. 1-0 na Arruda e 3-0 lá, exato. Tem até esse gol filmado no meu Instagram, que quiser ver lá, o gol do
Se eu não me engano, Vitor. era Vitor, Vitor, né? de falta. Isso. O Santa Cruz passa em terceiro colocado no grupo A, o grupo do Náutico ali. Tanto Santa Cruz como o Náutico não passaram de fase. Enfim, mas Santa Cruz ganhou no Arruda, perdeu, mas Tininho conseguiu pelo menos trazer a classificação da primeira fase, mesmo com uma bagunça diferente do outro rapaz lá, do outro que a gente comentou, do Edson Nogueira, que jogou Santa Cruz na Série D. Então o Tininho conseguiu ainda assim. Por quê? Tininho, ele é bem quisto na questão do meio do futebol. Então ele consegue, tem contatos aí no Brasil e conseguiu montar um elenco ok e a gente conseguiu classificar, mas mesmo assim não conquistou o acesso. Então, seu vice é o primeiro dos últimos. Em 2019, Santa Cruz não faz uma campanha na Série C boa, fica na primeira fase, inclusive de 10 times da Série C, Santa Cruz fica em sétimo no grupo A, então uma classificação, uma posição pífia, inclusive com saldo no gol negativo, foi um elenco muito mal montado nesse Muito elenco, limitado. muito limitado esse elenco de 2019. Um elenco que contava com Eduardo Lacerda, Cadu, Patrick Vieira, Elias Carioca, que estava bem nessa época, Guilherme Queiroz, meu Deus do céu, Pipico, Silas, Patrick Nonato, um time muito novo, na realidade, algumas peças ali que poderiam... Só Pipico que já era centenário, né? Não, Pipico, Dani Moraes, tinha o William Alves, tinha jogadores mais velhos, mas a grande maioria era um time novo para meia-idade ali. Quando o último mandato dele, em 2020, que ele conseguiu, infelizmente a pandemia atrapalhou, mas conseguiu fazer uma campanha, até sim, uma campanha que surpreendeu um pouco, muita gente, né, surpreendeu um pouco, porque o Santa Cruz, com os resultados que vinham, não tinha esperança de classificar de nada, mas o Santa Cruz foi para a segunda fase, e eu tenho um detalhe muito grande sobre essa fase aqui. Santa Cruz não passou porque não contratou um atacante de área. Santa Cruz não tinha um atacante de área. Eu lembro do jogo que eu assisti contra o Vila Nova de Goiás, Pipico disputando a bola na cabeça com o Nonato. Nonato tem 1,90 m. Nonato quase 2 metros e Pipico baixinho. 1,70 m. Não tinha condições, a gente não tinha o centroavante. E o reserva de Pipico era Léo Gaúcho. Então, tinha Vitor Rangel também na época, mas Vitor Rangel jogava um pouco mais do lado do campo. Mas é isso, o Santa Cruz aí, a passagem de Tininho foi uma passagem meio que para segurar o alicerce, não deixar acontecer o que aconteceu no passado e sair caindo com tudo, deixar organizado. Porém, eu esperava mais. Vai lá, Matheus. Eu vou fazer um resumão, já que o Matheus e o... Vou fazer um resumão aqui, já que o Matheus e o Osés falou tudo, né? Não tenho por que falar. Então, eu vou fazer um resumão dos 3 anos. Primeiro ano, péssimo. O segundo, de ruim para péssimo. E o terceiro ano que eu posso falar mais, né? Lembrando que o ano que a gente conheceu o nosso artilheiro, melhor matador da última era de Santa Cruz, né? Pipico aí, vamos deixar bem claro. Todos os anos que ele passou, ele foi artilheiro de Santa Cruz. Todos os anos que ele passou. Tá? Inclusive, nesse último também, ele foi o artilheiro de Santa Cruz, deixando lá a sua marca. O problema é que o marca ele carrega nas costas de um time que não consegue nenhum título. Eu acho que ele vai levar isso até o fim da carreira. Tá agora no Botafogo da Paraíba. Nem acesso, nem título. Você pode lembrar que ele no Guarani ele jogava de ponta e aconteceu a mesma coisa. O Guarani foi péssimo naquele ano. Então, já jogando no Santa Cruz de centroavante, no último ano, como o Osés mesmo falou, foi ridículo, porque não tem como o Pipico brigar com o Nonato, um cara de 2 metros contra 1,70 m e pouco aí. Não bate isso de forma nenhuma. Toda jogada aérea era do Vila Nova. Então, ficou claro que o Santa Cruz precisava de um atacante de área. E o Vitor Rangel, como o Osés mesmo falou, jogava de ponta, porém era centroavante, né? Jogou muito tempo como centroavante também. E não foi utilizado da forma correta. Acredito que naquele jogo do Vila Nova ele poderia ser o centroavante do Santa Cruz. Pela altura, ele também tinha velocidade e estava numa fase muito boa. No Santa Cruz, né? Naquela época. E não colocaram ele para jogar, deixaram o Pipi. E isso nos prejudicou bastante.
Esse foi os 3 anos do Tininho, para mim, nem caga nem cheira. Não aconteceu nada, né? Não teve nenhum título, como o Matheus Caga, mesmo falou. cheira, bicho. Normal. Um ano, uma expressão aí nova que nunca ouviu, né? Mas é um ano que o Santa Cruz estava se reestruturando, como o Osé falou, teve muita bagunça e o Tininho, junto com o Alan, que era o diretor lá de futebol na época, conseguiu fazer alguns times com prestígio do Tininho, tá? Lembrando bem que o Tininho tem um prestígio muito bom. Então, isso ajudou o Santa Cruz a montar um time. E no último ano a gente sabe que teve a pandemia lá, né? Não podemos dizer a doença pelo fato de poder perder o engajamento do vídeo, mas todo mundo sabe que por isso que o Santa Cruz estava sem ninguém no estádio. O estádio estava praticamente interditado também, que ficou logo depois na próxima gestão aí, que é uma gestão maravilhosa, que é o Matheus vai começar para a gente.